De volta a Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcou os depoimentos por videoconferência das testemunhas de defesa dos réus do Núcleo 3 da suposta tentativa de golpe de Estado. O grupo teria planejado a elaboração de um documento sobre a trama e o assassinato de autoridades como Lula, Geraldo Alckmin e o próprio magistrado. Repórter Janaína Camelo de volta aqui com a gente. Quando serão essas oitivas, Janaína? 21 e 23 de julho agora, né? Entre os réus ali do Núcleo 3, como você disse, está aquele grupo dos chamados Kids Pretos, militares de forças especiais, que são especializados em operações especiais e que tinham esse plano aí, segundo a denúncia da PGR, de prender autoridades públicas e até assassinar autoridades públicas, isso tudo para impedir a posse de Lula. Ao todo, Tiago, são 10 réus, exceto um que é policial federal, todos os outros são oficiais do Exército. Tem 3 coronéis e 5 tenentes coronéis e um general da reserva. No caso aí, o general Estevam Teófilo. Estevam Teófilo, ele, segundo a denúncia, ele sabia de um plano de golpe, ele se reuniu com Jair Bolsonaro ali no final de 2022, isso depois que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, teria se negado a apoiar um golpe, segundo ali a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, entre as testemunhas que foram indicadas pelas defesas desses réus estão o próprio general Freire Gomes, também o almirante Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica na época também. Entre as testemunhas também arroladas está Hamilton Mourão. E também foram marcadas as audiências das testemunhas do Núcleo 4, Tiago. Núcleo 4 estão ali os réus que teriam disseminado, espalhado notícias falsas, atacando instituições, autoridades democráticas também, autoridades públicas, e isso tudo, sobretudo, ali contra o Poder Judiciário, que seria para incitar a população também, à violência ali, contra o presidente que tinha sido legitimamente eleito. Esses depoimentos das testemunhas do Núcleo 4 foram marcados já para a semana que vem, a partir da segunda-feira, e entre ali as testemunhas arroladas está, por exemplo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Tiago. É isso, então a gente estará de olho na semana que vem, não é, Janaína? Você volta daqui a pouquinho, vou chamar os nossos comentaristas de novo. Primeiro com o Nelson Kobayashi, falando sobre essa questão da justiça. Essa oitiva, ou essas oitivas, a partir da semana que vem, Kobayashi, para a investigação, o que representam? E, aliás, eu queria te perguntar também sobre o andamento de todo esse processo. Se está adiantado, se pode ser que esteja atrasado? A gente teve na década passada a Lava Jato. Sim. E agora a gente tem os processos a jato no STF, Tiago. Está andando muito rápido mesmo. Todos esses processos em relação à suposta trama golpista, né, Tiago? Agora a gente vê essas testemunhas sendo ouvidas, depois alguns interrogatórios também. Quando a gente está na fase das testemunhas, isso ainda está na fase da produção de provas. Então, ainda está no meio ali do processo. Quando chegar na fase dos interrogatórios, isso já vai encaminhando para o final. Diferentemente daquele primeiro processo do Núcleo 1, onde há a presença do Mauro Cid, nesses outros processos não há delatores. Portanto, os processos tendem a correr mais rapidamente, porque quando há um delator, ele tem um prazo diferenciado entre a acusação e os outros que só se defendem. Nesses casos, outros núcleos não haverá. Então, a tendência é que esses outros processos corram até mais rapidamente em relação àquele primeiro, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dora, a explicação do Kobayashi, os processos a jato, como ele fala, e a gente discutiu muito antes do começo de todo esse processo se isso avançaria ou não avançaria para o ano eleitoral. Ainda não tem muito como saber, mas de qualquer forma o rito vai seguindo. Já tem como saber, sim. O Núcleo 1, que é aquele que chama mais atenção, que é onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, certamente vai ser julgado, porque já está praticamente na fase das alegações finais. A próxima fase das alegações finais, e aí o que se prevê é que o julgamento comece por volta de setembro. Agora, nesse agora do Núcleo 3, vai ser o assunto principal esse tal do como é que é? O punhal verde-amarelo, o plano punhal verde-amarelo. No Núcleo 1, a estrela da companhia, digamos assim, um paralelo seria a tal da minuta, né?
E aí todo mundo negando, a minuta nunca existiu. A minuta rodou para lá e para cá, várias versões, mas segundo a defesa, as defesas, ela nunca existiu. E vai ser a mesma coisa, esse plano aí, também o que vai se procurar dizer é que isso nunca existiu, só que não se depende, como o Kobayashi sabe muito bem, melhor do que eu, é que não se depende só da testemunha, tá certo? Você tem um contexto, um conjunto de provas que contam uma história, e essa história, esse relato, é que dará e vai embasar a decisão dos juízes. Posso deixar de perguntar o seguinte, Kobayashi, essa pressão dos Estados Unidos tem alguma influência com o trabalho do Supremo aqui? Não? Não é para ter, Thiago, não é para ter, porque tanto quanto a Justiça dos Estados Unidos é soberana para as questões dos Estados Unidos, a Justiça brasileira também é soberana para as questões do território brasileiro. Então, se tivermos alguma influência política, isso não cabe em nenhuma democracia, principalmente o que se espera do Supremo Tribunal Federal. Não que haja uma plena concordância de todos os juristas sobre o que vem sendo decidido no Supremo, as medidas que vêm sendo tomadas, mas a influência externa política não pode acontecer, principalmente se vinda de fora do país. Pois é, mas só para a gente fechar nessa discussão, é claro que uma corte como o Supremo não é só o ministro Alexandre de Moraes que acaba sendo alvo do governo de Donald Trump, né? Sim. E a própria atuação da Advocacia Geral da União, neste caso, em defesa do ministro Alexandre de Moraes, como vem sendo aventado nessa terça-feira, a gente vê aí uma ideia de que haverá uma defesa da instituição, do Supremo Tribunal Federal e da autoridade do Judiciário brasileiro e não da pessoa física do ministro Alexandre de Moraes. Isso vai fazer com que o entendimento, imagino que dos outros ministros, sejam justamente na defesa do Supremo Tribunal Federal, que se vê, na visão deles, atacado por um ente estranho à soberania do Estado brasileiro.